Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa mais uma aula ao vivo, a essa live 013 do quadro Mão na Massa. É a nossa 26ª aula ao vivo, mas a 13ª aula do quadro Mão na Massa. Essa aula que justamente eu vou conversar, eu vou te explicar, eu vou te mostrar, te dar clareza sobre 5 ladrões do enriquecimento. 5 ladrões do enriquecimento. Mas eu não vou te dizer assim, ó, pega a tua pasta de dente e coloca pouquinho na escova de dente para tu economizar pasta de dente. Eu não vou te dizer para tu tirar da tomada os aparelhos eletrônicos na hora de tu ir dormir. Sim, isso vai reduzir teus gastos. Mas eu não vou estar te falando esses pontinhos. Ah, desliga a água enquanto estiver escovando o dente. Desliga o registro, fecha o registro enquanto estiver tomando banho. Poxa, isso são questões pontuais, eu vou te dar algumas dicas no início aqui, que vão resolver o teu problema instantaneamente. Agora, só que eles têm um impacto muito pequeno. Eu vou te falar sobre 5 ladrões do enriquecimento que são muito mais fortes e têm um poder destrutivo no teu dinheiro muito maior do que o poder destrutivo que tem de tu deixar, quem sabe, os eletrodomésticos ligados na tomada enquanto tu vai dormir e tá gastando enquanto tá em stand-by, certo? Ou seja, esses 5 ladrões do enriquecimento, eles te atrapalham uma pessoa, inclusive, que tem um salário de 50 mil reais por mês, que tem um salário de 100 mil reais por mês. Não importa o quanto ganha somente, eu preciso ter esses comportamentos certos para eu realmente estar da forma correta na rota até a riqueza, certo? E mesmo que tu tenha um rendimento nos seus investimentos de, sei lá, 20%, 30% ao ano, não importa, se tu não tiver esses comportamentos, tu não vai enriquecer ou vai demorar décadas e décadas para enriquecer. E não é esse o nosso objetivo aqui. Então, se tu já é das antigas, já assistiu alguma aula ao vivo minha, já assistiu algum conteúdo meu e te identificou, o que eu peço para tu fazer agora? Clica aqui embaixo, já deixa o teu like, clica no gostei aí, no curtir e já compartilha com teus amigos, com teus familiares, aquelas pessoas que tu sabe que querem justamente enriquecer, ou que querem ter uma situação de vida financeira muito mais confortável do que elas têm hoje. Sem dúvidas, sem ter noção, clareza e afastar esses 5 ladrões do enriquecimento, a gente não consegue surfar tão bem essa onda. Então já vai deixando teu like, já compartilha, já manda para as pessoas que tu quer que tenham acesso a esse conteúdo também, certo? Vamos lá. Primeiro eu vou te falar então sobre coisas pontuais, vou te dar dicas que tu pode começar a usar hoje que tu vai gastar muito menos dinheiro, muito menos dinheiro. Depois eu vou te falar sobre 5 ladrões do enriquecimento, 5 ladrões fortes que são justamente comportamentos que tu tem que tu não pode ter. São comportamentos, são leis que tu precisa respeitar. Tu vai me entender no decorrer do caminho. Então, 3 dicas pontuais para justamente tu ter mais dinheiro no bolso e isso não te atrapalhar, não atrapalhar o teu enriquecimento. Beleza, essa questão de desligar os aparelhos eletrônicos na hora que tu vai dormir, tá totalmente correto, ou na verdade quando não tá utilizando. Porque não sei se tu sabe, talvez sim, talvez não, mas os aparelhos em stand-by, que é justamente ligados na tomada, mas o aparelho desligado, ele continua consumindo energia. E eu, alguns anos atrás, isso para mim já é um hábito, já é um comportamento automático em casa, que justamente a gente, quando não está usando um eletrodoméstico, a gente vai lá e tira da tomada, porque isso fez com que a nossa conta de energia reduzisse uns 30%. Então a gente gastava o quê? R$200, reduziu uns 20, 30%, R$50 por mês eu deixo de colocar fora, deixo de colocar no lixo, certo? Outra questão, segunda questão, ter várias contas bancárias e ter vários cartões de crédito. No momento que eu tenho várias contas e vários cartões de crédito, a maioria das pessoas ainda tem em bancos tradicionais e não pedem a isenção da tarifa cobrada na conta bancária e da mensalidade cobrada justamente no cartão de crédito. Então eu peguei justamente qual é a tarifa média cobrada nas contas bancárias e a tarifa média de R$25. Ou seja, para cada conta bancária que eu tenho, que não é numa conta digital, e não é num banco digital, que eu não precise pagar a tarifa, eu estou gastando R$25 por mês. E eu conheço pessoas, e a grande maioria dos brasileiros, talvez a tua situação seja assim, e está tudo bem, porque o que passou, passou, agora a gente tem que olhar para frente. Pessoas que têm 2, 3, 4 cartões diferentes, 2, 3, 4 contas bancárias em até bancos diferentes. Não faz sentido isso. Faz algum sentido? Eu preciso ter no máximo 2 contas, uma no banco tradicional e uma no banco digital. E aí tá beleza, certo? De forma que eu pague menos tarifas. Então uma pessoa que tem 4 contas bancárias, nenhuma em banco digital, que está pagando tarifa, está gastando R$100 por mês, R$1.200 por ano, só para manter, só para manutenção dessas contas. Então tira fora isso, tira fora. Em questão de cartão de crédito, para que eu vou ter mais de um cartão de crédito? Já é feita uma análise de crédito que me dá um limite específico, que geralmente esse limite é maior do que o meu salário, do que o meu prolabore, é maior do que os meus rendimentos mensais. Então, se eu já tenho aquilo ali limitado, para que eu vou querer mais?
Para que eu vou querer ter mais possibilidade de gastar dinheiro, sendo que a minha renda ela está compatível com a de um cartão? Eu tenho 3 cartões, isso me dá uma falsa sensação de que eu tenho mais dinheiro e quem sabe muitas pessoas, como vou te mostrar durante essa aula de hoje, elas gastam muito mais do que poderiam com cartão de crédito. 79% das dívidas dos brasileiros é em cartão de crédito, justamente porque abrem contas em vários lugares e pegam cartões a mais. Aí quando não passa um cartão, estourou o limite, vai usando outro e aí a taxa de juros de mais de 12% ao mês é o que come justamente o dinheiro, é um grande ladrão do enriquecimento que a gente vai falar mais à frente. Então, elimina contas bancárias extras e elimina cartões de crédito extra. O cartão de crédito só precisa de um, certo? Só precisa de um. E tu não precisa pagar tarifa nesse cartão de crédito. Tu pode migrar para alternativas que não cobrem anuidade, que não cobrem mensalidade, certo? E contas bancárias, no máximo 2. Terceiro ponto específico antes da gente entrar justamente nos 5 ladrões do enriquecimento. Não se preparar para oportunidades é um grande erro da maioria das pessoas. E eu dou 2 exemplos muito básicos, que é o quê? O pagamento de IPTU e IPVA. Então, quem tem imóvel e quem tem automóvel vai se identificar com o que eu vou falar aqui agora, que é justamente o quê? Quando a gente paga lá no fim de dezembro o IPTU e IPVA, a gente consegue descontos absurdos. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, para pagamento do IPVA, se eu coloco o CPF na nota, se eu sou bom motorista, se eu não tenho multa, eu consigo até 23% de desconto no pagamento do IPVA. No IPTU, se eu pago antecipado, tem cidades, esse é um imposto municipal, né? Aí tem que verificar exatamente na tua cidade, o IPVA é estadual. Eu consigo justamente descontos de 20% a 40%. Tem cidades que dão 40% de desconto. Então, eu ter uma reserva de liquidez, que tu também pode conhecer por colchão de liquidez, reserva de emergência, reserva de segurança, eu ter uma reserva de liquidez, dinheiro em caixa para eu aproveitar oportunidades, faz eu economizar muito dinheiro e justamente não precisar pagar o valor total que eu deveria. Eu consigo ter vários descontos e várias oportunidades com isso. Tanto no que se refere a gastos, quanto no que se refere a investimentos, porque eu tenho dinheiro para aproveitar oportunidades. Mas o nosso foco aqui hoje não é investimento, é justamente os 5 ladrões do enriquecimento. 5 comportamentos que a gente não pode manter esses comportamentos. Porque esses comportamentos, independentemente do tamanho da minha renda, fazem com que eu fique cada dia mais pobre, com que eu dê um passo atrás da minha rota até a riqueza, certo? E agora, prontamente, a gente já vai falar sobre o primeiro ladrão do enriquecimento, que talvez seja o ponto mais forte que eu vou falar hoje, mas não necessariamente o mais importante. Eu deixei os mais importantes justamente para o final, para a gente ir aos poucos entrando na cabeça quais são esses ladrões e qual o impacto que eles geram. Mas talvez a questão mais impactante já seja de início agora para ti, que é justamente o primeiro ladrão do enriquecimento é não respeitar a lei de Pareto. Eu não sei se tu lembra da lei de Pareto, com certeza tu já ouviu falar alguma vez dessa lei de Pareto, que é aquela lei do 80-20. 80% de tudo que a gente faz gera 20% dos nossos resultados, sendo que 20% do que a gente faz gera 80% dos nossos resultados. E muitas pessoas focam o seu tempo justamente naquilo que dá menos resultado. Existem 3 perfis de caçadores, que eu chamo. Eu meio que categorizo assim, perfil de algumas pessoas, quando elas se relacionam com o dinheiro, como caçadores. Tem algumas pessoas que eu já tive esse perfil, que são os caçadores de promoções. São aquelas pessoas que entram em grupos no WhatsApp, grupo de promoção, entram em grupo no Facebook para encontrar promoções, para encontrar barganhas, e eles são os caçadores de promoções e eu já fui assim. Eu ficava catando onde que tinha o combustível com menor preço. Aí variava 5 centavos no preço de um posto de combustível para o outro, eu cruzava a cidade para ir lá abastecer. Aí quando eu colocava na conta, 5 centavos para 50 litros, se eu for encher o tanque, vai me dar uma diferença aí de R$ 2,50. Eu gastei mais combustível indo lá do que economizando na hora de abastecer o carro. Então são esses comportamentos que a gente tem que justamente notar se vale a pena fazer ou não. Ser um caçador de promoção é um grande problema. Outro, ser um caçador de dicas espertas de investimento também é um péssimo problema. É um péssimo problema, é um grande problema. Eu tinha também esse comportamento. Eu ficava sempre buscando qual era a dica, qual era o melhor investimento para eu fazer, qual era o melhor lugar para eu consumir no caçador de promoções e qual era a dica esperta de investimento que ia fazer eu ficar rico do dia para a noite.
E eu perdia o quê? 1 hora do meu dia caçando promoções e 1 hora do meu dia caçando dicas espertas. Dicas seja de promoções, sejam de investimentos. Só que agora a reflexão que eu quero que tu faça é a seguinte. Quanto vale a tua hora? Quanto que vale a tua hora? Quanto que custa? Qual é o preço da tua hora? Tu precisa saber exatamente isso para conseguir fazer essa análise. Se vale a pena tu ser um caçador de promoções ou de dicas espertas ou não. E aqui vamos fazer como que eu faço essa conta, né? Deixa eu te ensinar como é que faz essa conta. Pega o teu salário mensal ou o teu Prolabore mensal, certo? E divide pelas tuas horas de trabalho. Quantas horas tu trabalha durante um mês? Então, digamos que tu trabalhe 8 horas por dia, certo? 8 horas por dia são 22 dias úteis, então tu trabalha 176 horas por mês. Se tu tem um salário de R$1.000, tu vai pegar 1.000 dividir por 176. Com isso tu chega à conclusão de que a tua hora, o preço da tua hora é de R$5,70. Se tu recebe R$2.000, tu faz 2.000 dividido por 176, certo? Se tu trabalha 6 horas por dia, não 8 horas, faz 6 vezes 22, que vai dar 22 dias úteis, né? Se 6 horas de trabalho vezes 22 dias úteis, vai dar a tua quantidade de horas de trabalho no mês. E aí tu tem que fazer essa conta para ver quanto que vale a tua hora. Se tu tem um salário de R$2.000, a tua hora, o preço da tua hora é R$11,40. Se tu tem um salário de R$5.000, o preço da tua hora é mais ou menos R$28. Se tu ganha R$10.000, o preço da tua hora é de R$57 aproximadamente, certo? Se tu trabalha 8 horas por dia. E qual a reflexão que tu faz aqui? Pensa o seguinte, eu ficar caçando promoção 1 hora por dia, quer dizer que eu estou buscando, eu estou investindo 1 hora do meu dia para buscar a promoção. Será que essa 1 hora do meu dia investida para eu caçar a promoção está me dando um retorno de R$5,70 se eu tenho um salário de R$1.000? Será que está me dando um retorno de R$28 a cada hora que eu fico caçando promoção? Eu consigo R$28 em promoção, eu consigo economizar R$28 quando eu gasto 1 hora e tenho um salário de R$5.000? Ou se tu tem um salário de R$10.000, cada 1 hora que tu gasta procurando promoção te gera uma economia de R$57 pelo menos? Porque se não estiver gerando esse nível de economia, quer dizer que tu está jogando o teu tempo fora, teu tempo no lixo. E o teu tempo é o recurso mais importante que tu tem. Porque dinheiro talvez tu perca, mas tu recupera. Qualquer coisa tu perde, tu recupera. Tempo tu não recupera. Então tu poderia parar de ser um caçador de dica esperta, parar de ser um caçador de promoções e justamente usar esse tempo para tu ganhar mais dinheiro. Focar no que realmente é mais importante, no que gera mais resultado. Deixa de caçar tanta promoção, compra pelo preço médio das coisas, mas usa o teu tempo para gerar mais renda. Isso vai dar muito mais renda do que o que tu deixaria de gastar economizando. Pensa bem nisso, depois que terminar essa aula aqui, faz a tua conta, coloca na ponta do lápis e vê se tu precisa mudar algum comportamento. Inclusive, já começa a anotar quanto tempo eu demoro por dia, quanto tempo eu levo por dia caçando promoção, vendo oportunidades, porque na verdade muitas vezes também a promoção faz a gente gastar com algo que não gastaria. Então, ao invés de eu estar economizando R$200 ao comprar algo que tem o preço de 1.000 por 800, na verdade eu estou gastando 800 porque eu nem compraria aquilo. Só que o efeito da promoção fez com que eu quisesse comprar, certo? E também tem os caçadores de altas rentabilidades nos investimentos. Altas rentabilidades nos investimentos. Eu vou te falar aqui algo que eu não conheço ninguém, pelo menos, que fale sobre investimentos, que ensine educação financeira. Ninguém te fala. Muitas pessoas escondem isso, mas eu não vou te esconder, eu estou aqui para te falar 100% da verdade. Que é justamente o quê? Eu também era um caçador de altas rentabilidades. Eu queria dica esperta, eu queria analisar profundamente uma empresa para investir numa ação, eu queria analisar profundamente a situação econômica do país para eu achar o título público perfeito para eu investir. Eu queria fazer esse monte de coisa. Só que, na verdade, pensa nesse cenário que eu vou te falar agora. Pensa no cenário de uma pessoa que investe R$300 por mês por 10 anos e tem uma rentabilidade de 10%. Então ela investe R$300 por mês durante 10 anos e tem uma rentabilidade de 10% ao ano. Esse é o cenário 1, esse aí é o Joãozinho, certo? E aí vem o Zezinho, e o Zezinho ele está no cenário 2, que é uma pessoa que investe o dobro disso, R$600 por mês. R$600 por mês, durante os mesmos 10 anos, mas tem uma rentabilidade que é pela metade. Então o Zezinho, ele investe o dobro que o Joãozinho, pelo mesmo período de tempo, 10 anos, só que ele tem uma rentabilidade que é a metade do Joãozinho, é de 5% ao ano. Quem será que ganha
nessa corrida dos 10 anos? Quem será que acumula mais dinheiro? Aquele que investe R$ 300 por mês e tem uma rentabilidade de 10% ao ano, ou aquele que investe R$ 600 por mês e tem uma rentabilidade bem menor, a metade, de 5% ao ano? Talvez você esteja pensando, bom, se um investe o dobro do que o outro, mas tem a rentabilidade que é pela metade, eles devem chegar no mesmo lugar. Só que na verdade, não. O Joãozinho, que é no primeiro caso, que ele tem uma rentabilidade maior, mas ele investe menos dinheiro, ele chega a R$ 57.634,10 depois de 10 anos. Sendo que o Zezinho, que investe mais dinheiro pelo mesmo período de tempo e uma taxa de rentabilidade muito menor, ele acumula R$ 90.723,72. Se a gente for fazer uma proporção aqui, é mais de 50% além. Só que ele investe mais dinheiro e não dá tanta bola no início para sua rentabilidade. Por quê? Por que isso acontece? Por que eu investindo mais e tendo uma rentabilidade menor, eu consigo acumular mais dinheiro? Justamente porque a velocidade da construção do meu patrimônio depende de três fatores. O primeiro é o quanto eu invisto, a quantidade de dinheiro que eu estou investindo. O segundo é a rentabilidade dos meus investimentos. E o terceiro é o tempo de investimento. Efetivamente, o tempo de investimento. E querendo ou não, eu quero que tu preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Muitas pessoas que ensinam educação financeira, e tem muita gente por aí, certo? Não vão te falar isso nunca, o que eu vou te falar agora. Mas, na verdade, o que vai te deixar rico é o teu trabalho, não é o teu investimento. O teu investimento, ele vai fazer com que tu acelere essa tua rota, acelere o teu carro, a tua construção, a tua ida nessa rota até a riqueza. Mas o que deixa uma pessoa realmente rica é o trabalho, é o quanto tu gera de dinheiro, é o quanto tu gera. Por isso, tu precisa investir o teu tempo em aprender um método eficiente de investimento. A maioria das pessoas, elas seguem pessoas, elas acompanham pessoas, elas compram curso de pessoas, elas contratam mentorias, consultorias de pessoas que pregam que tu tem que analisar uma ação e ficar 5 horas analisando uma empresa para tu investir numa ação. Tu tem que ficar 3 horas analisando a situação econômica de um país para tu conseguir investir teu dinheiro. Sendo que os meus alunos, eles precisam de 1 hora por mês para investir e para controlar o seu dinheiro, tudo junto, 1 hora por mês, e eles conseguem atingir rentabilidades maiores do que a média do mercado. Inclusive rentabilidades maiores do que os profissionais. E tudo isso a gente aborda profundamente no meu curso, que é o método RRP 45, certo? Então, por que isso? Porque a gente foca justamente no que entrega 80% do resultado. A gente não foca nos 20%. E a grande maioria das pessoas que ensinam educação financeira, ensinam investimentos, te dizem para quê? Para justamente tu focar onde dá o menor resultado, que é na escolha específica em qual ação investir, que é justamente na escolha específica de qual título público, qual investimento de renda fixa investir. O que tu precisa é focar o teu tempo naquilo que dá o maior resultado. E é justamente esse é o meu próprio método de investimentos e é o próprio método que os meus alunos utilizam e conseguem, reforço, usando 1 hora por mês, controlar o seu dinheiro, organizar a sua vida financeira e ainda investir garantindo retornos acima da média do mercado e acima da média do retorno dos gestores, inclusive profissionais. Certo? E talvez isso para ti pareça muito louco, poxa, não pode, só 1 hora por mês para conseguir fazer tudo isso. Então, eu estou pensando em fazer uma série de vídeos em que eu explico exatamente como funciona esse método de investimento. Porque eu realmente vejo muita gente agindo como eu agia algum tempo atrás. Anos atrás, em que eu ficava sempre buscando a próxima oportunidade, sempre procurando um jeito certo de investir, a melhor maneira possível de investir, e cara, quanto mais eu estudava, eu via que não mudava tanto. Eu precisava estudar 20 horas para aumentar 0,1% do meu rendimento, e isso não vai mudar minha vida. Isso não vai mudar minha vida. O que eu preciso é de um método eficiente de investimento. De um método que eu invista pouco tempo e tenha muito resultado. Ou seja, respeitar a lei de Pareto. Concentrar no 80% de resultado. Certo? E não no 20% como a maioria das pessoas está acostumada. Se tu quer essa série de vídeos, se tu realmente quer entender como funciona todo esse método de investimento, o que tu faz? Aqui nos comentários, aqui embaixo, coloca a hashtag eu quero. Se tiver muita gente, aí eu vou verificar quantas pessoas estão vendo o vídeo, vou ver quantas pessoas comentaram. Se tiver muita gente comentando hashtag eu quero, eu vou fazer sim uma série de vídeos explicando passo a passo desse método de investimento. E mais, né? Não adianta só
saber o método de investimento, eu tenho que fazer sobrar dinheiro. Então a gente vai englobar isso. Como eu faço sobrar dinheiro e como eu uso, como funciona exatamente esse método de investimento. Então se tu ficou interessado nisso, aqui embaixo nos comentários, coloca a hashtag eu quero, que se tiver muita gente eu vou fazer uma série de vídeos explicando isso, certo? Esse é o primeiro ladrão do enriquecimento, que é justamente não seguir, não respeitar a lei de Pareto. O segundo ladrão do enriquecimento é justamente acreditar que controlar o teu dinheiro vai te tirar a liberdade. E esse é um pensamento de muitas pessoas. Muitas pessoas já vieram me comentar isso. Às vezes eu pergunto, eu dou algumas palestras em algumas empresas, em algumas universidades, e aí eu pergunto, quem é que controla o seu dinheiro? Poucas pessoas levantam a mão. Quem é que organiza a sua vida financeira? Sabe quanto gasta em cada área da sua vida? Poucas pessoas levantam a mão. E quando eu pergunto por quê, muitas pessoas dão esse argumento. Dizem que controlar o meu dinheiro, o que é o ato de eu controlar? De eu me impor limitações e isso vai me tirar a liberdade. Não faz sentido eu controlar meu dinheiro se eu tenho uma vida só, se eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Muitas pessoas me dizem isso. E algumas delas, inclusive, falam que só faz sentido controlar o dinheiro quem tem muito dinheiro. Porque se eu tenho pouco, não vai fazer tanta diferença. Outras pessoas dizem que só controla o seu dinheiro quem tem tempo. E eu não tenho um tempo, minha vida é muito corrida, eu trabalho, eu tenho filhos. E eu entendo todos esses argumentos e tá tudo bem. Só que eu te digo o contrário. Só tem efetivamente dinheiro em abundância quem decidiu um dia cuidar da sua própria vida financeira. Quem não decidiu não vai ter dinheiro. Porque não adianta, eu já atendi pessoas, antigamente eu dava mentoria, hoje eu não dou mais mentoria, hoje eu não dou mais treinamento presencial, hoje eu estou focado 100% no online. Mas antigamente eu atendi uma pessoa que tinha um salário de 10 mil reais por mês, ela morava sozinha, não pagava aluguel, 10 mil reais por mês e gastava 12 mil. 12 mil reais por mês. Eu já tive casos que eu não atendi essa pessoa, eu não mentorei essa pessoa, mas ela veio me dizer assim, ó, porque eu já tinha parado. Eu tenho um salário de 50 mil reais por mês e eu tô cheio de dívidas. Então não importa o quanto tu ganha se tu não tiver o comportamento exato, o comportamento que vai fazer tu ir além, certo? E eu justamente te digo o contrário, só tem tempo quem tem algum nível de liberdade financeira que proporciona isso. Então, se talvez tu percebe hoje, poxa, eu não tenho tempo para controlar as minhas finanças, para organizar minha vida financeira, para investir de forma eficiente, saiba que tu nunca vai ter tempo. Se em algum momento tu não tomar a decisão de dizer assim, ó, a partir de agora eu vou dedicar tempo para tal coisa, eu vou dedicar tempo para cuidar da minha vida financeira, porque eu quero ter tempo lá na frente, tu nunca vai ter, porque tu vai estar sempre na corrida dos ratos, sempre correndo atrás do rabo, sempre correndo atrás do próximo queijo. O que é o queijo? É o salário. Aí recebe o salário, come o salário pagando as contas. No próximo mês, vai lá, come de novo o queijo e tu vai estar sempre atrás do próximo queijo. Tu nunca vai ter um queijo grande o suficiente com que tu consiga brincar com aquele queijo e aproveitar o que tu quiser daquele queijo. Entende? Então tudo vai partir de uma decisão. E só realiza os seus sonhos aquelas pessoas que um dia decidiram pagar esse preço de controlar suas finanças. Só que aí vem o problema. Vem o problema porque muitas pessoas dizem que tu tem que limitar teus gastos de forma extremamente radical, de que tu tem que investir muito tempo, todo dia tem que atualizar tua planilha financeira. Não, não é assim. Quanto mais barreiras, mais limitações tu impor para tua vida, é pior. Tu precisa ter um jeito leve de controlar tuas finanças, um jeito leve de organizar a tua vida financeira e um jeito leve e eficiente de investir o teu próprio dinheiro. Se tu precisar de muito tempo para isso, quer dizer que tu está dedicando tempo justamente para aquilo que não é importante, porque o 80% do resultado em tudo na tua vida vem justamente do pouco que tu faz, só que tu foca naquilo que é importante, naquilo que dá o maior resultado. Então pensa nisso. Se tu acredita que controlar o teu dinheiro te tira liberdade, na verdade é o contrário. Só vai ter liberdade de tempo, só vai ter liberdade de fazer o que quiser aquelas pessoas que têm dinheiro. E quem tem dinheiro, porque não, tudo a gente paga, né? A gente não consegue ter uma experiência diferente, não consegue proporcionar para nossa família morar num lugar melhor, não consegue adquirir um carro melhor, se assim for o teu desejo, morar numa casa melhor, não consegue fazer viagens melhores, não consegue dar quem sabe, uma vida mais tranquila, ajudar os seus pais, que hoje já estão mais velhos, retribuir um pouco do que os pais fizeram pela gente. Quem sabe a gente não consegue justamente por causa disso, porque não tem uma estrutura financeira suficiente de forma que a gente consiga efetivamente fazer isso, certo? Então eu vou ter que tomar uma decisão, ou eu diminuo intencionalmente o meu padrão de vida hoje para eu garantir um patrimônio sempre crescente,
e uma liberdade cada vez maior, liberdade de tempo, liberdade de escolha, liberdade de todos os níveis, porque é isso que o dinheiro proporciona, ele é um meio, ele não é uma finalidade, ele é um meio que proporciona liberdade. Então, ou eu escolho intencionalmente reduzir o meu padrão de vida hoje para garantir um patrimônio sempre crescente, ou obrigatoriamente a vida mesmo vai me impor isso. Como que a vida vai impor? Se eu ficar sempre no mesmo lugar, se eu gastar tudo que eu recebo, eu efetivamente vou estar sempre correndo atrás do próximo queijo. Eu não vou realizar sonho nenhum, eu não vou conseguir ajudar meus pais, eu não vou conseguir dar uma situação financeira melhor para minha família, eu não vou conseguir realizar nada daquilo que eu quero realizar. Eu vou ficar a vida inteira vivendo a vida que dá, morando onde dá, tendo o carro que dá, fazendo as viagens que dá, e não efetivamente aquilo que eu quero. Então, muda essa chave, vira essa chave. Não fica acreditando que o dinheiro vai tirar a tua liberdade. Ficar controlando teu dinheiro vai tirar a tua liberdade porque tu te limita hoje. Na verdade, intencionalmente tu tá te limitando hoje, justamente para tu ter condições ilimitadas daqui a pouco tempo, daqui 5, 10, 15, 20 anos. Isso vai depender muito do quanto tu vai investir, da rentabilidade dos teus investimentos e de quanto tempo tu vai despender nisso, certo? Esse é o segundo grande ladrão do enriquecimento, acreditar que o controle financeiro, que a organização financeira te tira a liberdade. Na verdade, ela é a única que consegue te proporcionar liberdade. Terceiro ladrão do enriquecimento. Terceiro ladrão do enriquecimento muito forte, muito importante e que é muito latente no nosso país, que é justamente contrair dívidas desnecessárias, contrair dívidas desnecessárias. Entendo que algumas pessoas querem fazer o financiamento de um imóvel para si, tudo bem. Querem fazer o financiamento de um carro, tudo bem. Querem financiar uma faculdade, tudo bem. Não vou entrar nesse aspecto. Estou falando de dívidas desnecessárias, principalmente empréstimo pessoal, mas principalmente o mau uso do cartão de crédito, porque na minha visão, o cartão de crédito é a segunda melhor ferramenta de controle financeiro que existe disponível pra gente. Inclusive tem um vídeo, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição dessa aula, eu vou deixar um vídeo que eu falo o porquê que eu acredito nisso e qual a melhor maneira de usar o cartão de crédito. Só que a maioria das pessoas, elas justamente não usa de forma eficiente o seu cartão de crédito. Por quê? Com base no que eu falo isso? Com base numa pesquisa realizada em junho desse ano, 2019, 63,4% das pessoas são endividadas. Dessas 63,4%, 78,6%, sendo mais preciso, dessas pessoas têm dívidas no cartão de crédito. Só que aí o que acontece? Qual é a taxa de juro? Quanto que a gente paga de taxa de juro quando efetivamente gasta no cartão de crédito e é no rotativo do cartão? Não quer dizer que eu gasto no cartão de crédito que eu vou pagar juros. Não. Se eu gasto no cartão de crédito, como eu faço todo mês, e pago toda a fatura do cartão certinho todo mês, zero estresse. O que vai acontecer? Não vai ter nada de juro. Isso só vai me ajudar. E eu explico exatamente nesse vídeo que eu vou deixar aqui no box de descrição. Agora, se eu entro no rotativo do cartão de crédito, que é o quê? Eu gastar no cartão de crédito, aí vira a fatura no mês seguinte e eu pagar uma parte. Efetivamente, se a fatura é desse tamanho e eu paguei uma parte da fatura, esse outro restante aqui vai entrar no rotativo do cartão. E o rotativo do cartão de crédito, qual é a taxa de juro mensal? É mais de 12% ao mês. Ou seja, se eu deixei de pagar R$1.000 no mês, no próximo mês, em apenas um mês, eu já vou estar devendo não mais R$1.000, mas R$1.120. Isso se multiplica de forma que a taxa de juro anual fica em mais de 300%. E olha comigo, presta atenção, 79% dos endividados têm dívida de cartão de crédito. Isso não é questão de dinheiro, isso é questão de mentalidade, isso é questão de comportamento. Certo? Por quê? Porque teria uma outra alternativa. Eu poderia trocar esse dinheiro que está lá no rotativo do cartão de crédito por um empréstimo pessoal, onde os juros são na casa aí de 2 a 2,5% ao mês. 6 vezes menor que os juros do cartão de crédito. Só que o que acontece? Os juros de forma anual do empréstimo pessoal ficam na casa aí de 45% ao ano. Quando no cartão de crédito ficam na casa de mais de 300% ao ano. Só que só 8,5% das pessoas que têm dívidas, elas têm dívidas de empréstimo pessoal. 8,5% contrata o empréstimo mais barato e 79% contrata o empréstimo mais caro. Qual o trabalho que eu preciso ter para justamente eu migrar essa dívida que tem um poder explosivo e migrar para uma outra dívida, para um outro empréstimo muito mais barato? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no banco e renegociar. Eu tenho que ir lá pedir o quê? Se eu devo 5 mil no cartão de crédito, eu tenho que ir lá no banco e pedir um empréstimo pessoal no valor de 5 mil. Eu pego esses 5 mil na mão,
não gasto, obviamente, né, por gentileza, eu pago essa dívida do cartão de crédito e aí eu fico devendo a um juro muito mais baixo. Isso vai fazer com que o meu dinheiro ele seja corroído numa velocidade muito menor. Então isso é o que tem que fazer. Se tu hoje tem, pelo amor de Deus, me escuta aqui, se hoje tu tem um real que seja no rotativo do cartão de crédito, faz isso logo, tem que pagar isso porque, poxa, 12% ao ano é a taxa de juros do cartão de crédito. Tu vai conseguir 12% ao ano investindo teu dinheiro se tu passar mais de 2 anos investindo teu dinheiro em uma alternativa segura, em uma alternativa conservadora. Então, em um mês tu perde o que tu demoraria mais de 2 anos para conseguir investindo. Então, estanca essa sangria logo, fecha essa torneira, porque senão, cada vez mais dias passarão, meses passarão e tu não vai conseguir progredir financeiramente. Então, contrair dívidas desnecessárias é o terceiro ladrão de enriquecimento. E tendo dívidas, não adianta tu investir horas procurando um bom investimento. Para, esquece isso. Se tu tem dívidas hoje, vai concentrar em conseguir renda extra, vai te organizar financeiramente. Tenha certeza de que tu não vai gastar a partir de hoje mais do que tu ganha, tu precisa fazer sobrar dinheiro, precisa fazer sobrar, o dinheiro não sobra. Tu tem que fazer sobrar dinheiro porque nenhum investimento do mundo vai render de 45% a 300% ao ano. Então foca em quitar essa dívida, foca em abandonar essas dívidas desnecessárias. Esse é o terceiro grande ladrão do enriquecimento. O quarto ladrão do enriquecimento, e aqui eu vou entrar num aspecto que muitas pessoas não se tocaram, não deram atenção ainda. E esse quarto, ele é o segundo mais forte, e o quinto ladrão, esse é o ladrão mais destrutivo. É o que tem mais poder de perfurar, de cavar um buraco na nossa vida financeira. Quem é esse quarto ladrão do enriquecimento? O quarto ladrão do enriquecimento é o ato de não se desenvolver. Não se desenvolver. Como assim, Vinícius? Não se desenvolver. Pensa comigo, a única maneira de tu conseguir aumentar os teus ganhos é tu te desenvolvendo em alguma área da tua vida. Seja em termos de aumento de renda, para aumentar a tua renda, seja em termos de aumentar a rentabilidade dos teus investimentos. Pensa comigo, o que tu faz, os resultados que tu tem hoje, é resultado do quê? Do que tu faz hoje, certo? O que tu faz hoje é resultado de o que tu sabe fazer hoje. Então, o que eu ganho é resultado do que eu faço, o que eu faço é resultado do que eu sei. Se eu quero ganhar mais, eu preciso aprender coisas novas. Para eu aprender coisas novas, eu preciso fazer o quê? Me desenvolver, me educar de alguma maneira. Eu não estou dizendo que tu tem que investir dinheiro. Obviamente, eu invisto muito dinheiro em desenvolvimento. Eu e a minha esposa, a gente investe muito dinheiro em eventos, em cursos, 10% da nossa renda mensal é justamente dedicada a gasto obrigatório, os meus alunos aprendem isso, a como fazer isso de forma eficiente. 10% da nossa renda é toda para se desenvolver, porque a gente sabe que isso tem um efeito bola de neve, porque eu pago para me desenvolver, eu aprendo coisas novas, eu faço coisas diferentes, eu tenho maiores resultados. Então, se tu quer ter maiores resultados, se tu quer enriquecer mais rapidamente e não demorar 50, 60 anos para enriquecer, tu vai ter que te desenvolver. E para te desenvolver, tu vai ter que pagar ou dinheiro ou em tempo. Tem muito conteúdo gratuito na internet, tem muito conteúdo, inclusive aqui em todos os meus canais, nas redes sociais, eu ensino muita coisa em investimentos, mas nem que eu queira, eu não consigo te pegar pela mão, justamente o que eu faço com meus alunos, eu não consigo fazer contigo. Te pegar pela mão e ter a certeza que tu vai dar cada passo de forma que eu consiga te passar todo o método de como justamente setar a tua mentalidade financeira, de como justamente organizar o teu dinheiro e como investir de forma eficiente, como juntar tudo isso para realizar cada um dos teus sonhos. Querendo ou não, nas redes sociais a gente dá dicas mais rápidas. Hoje a gente está fazendo, por exemplo, aqui, uma aula sobre os 5 maiores ladrões do enriquecimento, certo? Então vai ter uma aula sobre isso, outra aula sobre outro ponto, vão ser questões mais pontuais. Num treinamento, quem está ministrando não estou dizendo para investir no meu curso, não precisa comprar o meu curso. Pode fazer outros cursos, não sei, da tua área profissional, não necessariamente educação financeira, mas tu precisa te desenvolver, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, desenvolvimento, sim, também em educação financeira. Tu precisa te desenvolver. Por quê? Porque os teus resultados são frutos do que tu sabe. Porque o que tu sabe gera o que tu faz e o que tu faz gera o que tu ganha, certo? Se tu não te desenvolver, não adianta. Tu não vai conseguir mudar o patamar de resultado que tu tem, o patamar de ganho que tu tem, seja de aumento de renda, seja de aumento de rentabilidade dos teus investimentos. Dica esperta não vai te levar em lugar nenhum. Alguns insights tu pode ter e vai te dar um norte do que fazer, mas dica esperta não leva ninguém a lugar nenhum, certo? Tu vai precisar investir em ti. E uma coisa que eu te pergunto, que uma vez anos atrás, me fizeram essa pergunta, e para mim foi muito chocante. Eu quero te fazer essa pergunta, quero que do fundo do coração tu pense exatamente nessa pergunta que eu vou te fazer. Quanto que tu gasta para limpar o chão da tua casa todo mês?
Quanto que tu gasta para limpar o chão da tua casa todo mês? Talvez tu esteja pensando aí, sei lá, para alguns vai ser R$50, para outros vai ser R$200, para outros vai ser R$300. Ok, tu gasta 50, 100, 200, R$300 para limpar o chão da tua casa todo mês. Agora, quanto que tu gasta por mês? Quanto que tu dedica do teu dinheiro para te desenvolver, para investir em ti mesmo? Quando me fizeram essa pergunta, eu senti que veio uma bomba no meu peito, assim, parecia que tinha me dado uma voadora. Tinham vindo e me dado uma bomba. Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu gasto 50, 100, 200, R$300 para limpar o chão da minha casa e eu não gastava isso para me desenvolver por mês. Hoje a gente gasta mais que isso para se desenvolver por mês. Mas uma hora tu tem que começar. Eu comecei gastando 10, 20, R$30 comprando livros. Ou comprando filmes para assistir, alugando, na época alugando DVD. Mas de alguma maneira tu tem que começar, porque, poxa, se tu gasta mais para limpar o chão do que investir em ti, quer dizer que as tuas prioridades estão um pouquinho embaralhadas aí. E se o teu foco é enriquecimento com o objetivo de ter mais liberdade, de realizar teus sonhos, desculpa, mas isso vai demorar meio século para acontecer. Se tu não te desenvolver, tu não consegue aumentar os teus resultados. Aí tu pode dizer, mas Vinícius, eu não tenho tempo, eu trabalho todo dia, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho que cuidar da casa. Tu pode me dizer várias coisas. Talvez tu me diga assim, mas Vinícius, eu não tenho dinheiro para fazer isso. E eu te faço uma pergunta. Se a vida dos teus pais estivesse em risco, se a vida dos teus filhos estivesse em risco, e para salvar eles, tu tivesse que efetivamente desenvolver todo mês e colocar 10% da tua renda em desenvolvimento pessoal, seja em questão profissional, seja em questão pessoal, seja em educação financeira, tu faria ou não? Tu daria um jeito ou não? Só me responde isso. Eu tenho certeza que tu daria um jeito. Então, dessa maneira, tu consegue perceber que não precisa os teus filhos correrem risco de vida. Não precisa os teus pais correrem risco de vida. Tu sabe que tu consegue, a força está dentro de ti. Porque se tu daria um jeito para fazer isso num cenário como esse, tu dá um jeito quando tu quiser. Só basta tu querer. E geralmente, eu tinha um comportamento muito workaholic antigamente. Eu estudava muito, eu trabalhava demais mesmo. Era além do limite do razoável. E eu tive que... O que teve a acontecer comigo? Eu tenho uma inflamação na vesícula que eu tenho certeza que foi algo totalmente emocional, porque ninguém encontrou por que eu tive uma inflamação na vesícula. Eu tive que extrair a minha vesícula, eu tive que ficar 30 dias parado, porque eu nunca me dei a liberdade de parar um pouco para pensar. Eu só pensava em trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Então, quem quer tempo, arranja tempo. Quem não quer gerar tempo, vai arranjar uma desculpa. Então, para de te enganar. Para de dar desculpa para ti mesmo que tu não tem tempo, tu não tem dinheiro. Tu dá um jeito, tu sabe que tu consegue dar um jeito. Se tu conseguiria para salvar teus pais e teus filhos, a força está dentro de ti. Então, tu só tem que elencar melhor essas prioridades. O quarto maior ladrão do enriquecimento é justamente não se desenvolver. Não se desenvolver. Por quê? Porque a zona de conforto ela é temporária. Ela é temporária. Se eu não decidir sair da minha zona de conforto agora, em algum momento a minha zona de conforto, eu vou sair obrigatoriamente da zona de conforto. Por quê? O que acontece? 99% dos brasileiros, eles não conseguem manter o seu padrão de vida quando chegam na aposentadoria. 99. Só 1% dos brasileiros decide sair da zona de conforto intencionalmente, de forma a construir um patrimônio que elas consigam viver dos seus rendimentos depois na aposentadoria. 99% prefere não sair da sua zona de conforto. Só que o que acontece? Quando chega o momento da aposentadoria, esses 99% continuam passando necessidades, ou seja, eles saem da zona de conforto obrigatoriamente. Por quê? 46% deles depende dos familiares para se manter, isso depende da quantidade de renda, do tamanho da renda. Tem gente de classe A, B, C, até a letra que tu quiser, certo? Dentro dessa conta. E tem muita gente da classe A, da classe mais alta, de quem recebe os maiores salários, que é assim também. É questão de mentalidade, é questão de comportamento, certo? 46% depende dos familiares, 28% depende de caridade, 25% precisa continuar trabalhando. Uma em cada 4 pessoas aposentadas precisa continuar trabalhando para manter o seu padrão de vida. Então, ou tu sai intencionalmente da zona de conforto, ou tu sai obrigatoriamente, a escolha é de cada um. Tudo são decisões. Tudo são decisões. Pare de te enganar dizendo que não tem tempo, pare de te enganar dizendo que não tem dinheiro. O quinto ladrão do enriquecimento, que talvez seja o mais forte e o mais latente de todos, é não saber falar não. A gente tem uma tendência muito grande de não saber falar não. A gente tem medo do não, né? Quando a gente era criança, a gente escutava muito não e a gente não gostava daquilo. Quando a gente pedia alguma coisa para nossos pais, isso
Pode parecer conversa fiada para ti, mas não é. Isso faz total sentido. Se tu for estudar um pouquinho o comportamento humano e a nossa própria psicologia, tu vai entender que muitas coisas a gente pedia e pra gente era falado não, e a gente não gostava daquela situação. A gente não gostava de ouvir o não. Com base em tanto não que a gente levou na infância, na adolescência, e de tantas vezes que a gente não gostou de escutar aquele não, a gente não quer falar não, a gente não quer dizer não. A gente tem essa tendência de querer agradar muitas pessoas. Por quê? Como que a gente conseguia as coisas lá com nossos pais quando a gente era criança e adolescente? Era agradando eles de alguma maneira e a gente conseguia o que gostaria. A gente tem essa tendência de não conseguir falar não e tá sempre querendo agradar os outros. A gente tá sempre querendo ser aceito, porque a gente aprendeu que assim, essa é a maneira que a gente consegue aquilo que a gente quer, né? E aí o que acontece? Quando eu falo sim demais para as pessoas, quando me convidam para sair e eu já estourei o meu limite de gasto com lazer, com diversão, eu não deveria ir. Quando me convidam para sair para jantar e talvez não tenha estourado o meu limite de gastos, mas eu queria dar um foco num projeto ali que eu vou conseguir aumentar a minha renda, eu tinha decidido isso, eu vou lá e digo sim para aquela pessoa. Cada sim que eu digo que vai contra aquilo que eu quero é um não que eu digo para mim mesmo. Anota isso. Cada sim que eu digo para uma pessoa, quando na verdade eu não quero, é um não que eu digo para mim mesmo. E eu coloco sempre o exterior como prioridade e o interior, o eu, como segunda opção, como última prioridade. Aquelas pessoas que tentam agradar todo mundo, justamente são... Pode notar, as pessoas que tentam agradar todo mundo e não têm um posicionamento próprio são pessoas que tendem a não conseguir trafegar direito na rota até a riqueza. Cada não que eu digo para uma pessoa é um sim que eu digo para mim, é um sim que eu digo para os meus objetivos, é um sim que eu digo justamente para a tranquilidade financeira que eu estou proporcionando, estou começando a proporcionar para minha família, é justamente um sim que eu digo para a nova casa que eu quero morar, para o novo apartamento que eu quero morar, é um sim que eu digo para a realização de cada sonho que eu elenquei para mim. Se eu ficar dizendo sim demais para os outros, é um não para mim. Se eu ficar dizendo um não para os outros, cada não que eu dou para alguém exterior é um sim que eu digo para mim. Pensa bem nisso. Quanto tu gasta fazendo coisas que tu não gostaria de fazer para agradar as pessoas, para simplesmente ser aceito? Na verdade, tu gasta dinheiro com aquilo que tu não gostaria de fazer, isso te gera frustração, essa frustração te gera fugas, tu vai comer demais, tu vai comer podrão, tu vai comer coisas que vão eliminar tua saúde, isso vai gerar consumismo, tu vai querer comprar mais coisas para afagar essa frustração, essa dor que tu tá sentindo, porque tu não tá atingindo teus objetivos. Cada sim que tu diz para alguém é um não que tu diz para ti mesmo. Esses são os 5 ladrões do enriquecimento, são 5 ladrões mais fortes do enriquecimento. E eu quero te fazer uma pergunta. Tu tem alguma dificuldade, sinceramente, tu tem dificuldade para lidar com alguma dessas 5 situações que eu elenquei aqui, com algum desses 5 ladrões? Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo se tu tem dificuldade ao lidar com alguma dessas 5 situações, com algum desses 5 ladrões do enriquecimento. Talvez tu não saiba exatamente como te libertar deles. Então me diz isso, que quem sabe eu grave, eu faça um conteúdo, eu faça um vídeo especialmente para te ajudar a como colocar isso na prática, como me libertar de um desses 5 ladrões. Quais são os 5 ladrões? Vamos relembrar aqui. Primeiro, não respeitar a lei de Pareto, ou seja, não concentrar o meu foco no que é mais importante, no que dá mais resultado. Segundo, acreditar que controlar o dinheiro tira a tua liberdade. Terceiro, contrair dívidas desnecessárias. Quarto, não se desenvolver. Ficar te dando a desculpinha de que tu não tem tempo, nem tem dinheiro. E quinto, não saber falar não. Se tu tem alguma dificuldade ao lidar com algum desses ladrões do enriquecimento, deixa um comentário aqui embaixo, comenta lá sem medo, comenta porque eu vou fazer um conteúdo exclusivo para te ajudar a vencer essa barreira, certo? E se esse vídeo fez sentido para ti, te ajudou de alguma maneira, te deu um insight, clareou tua mente sobre algum aspecto, deixa o teu like aqui embaixo, curte esse vídeo, porque as redes sociais, elas entendem que esse vídeo, poxa, esse assunto é relevante, tem gente curtindo, então ela distribui para muito mais pessoas. E tu mesmo, com certeza, se tu te importa com algumas pessoas, tem a maior certeza do mundo que tu te importa com vários amigos e vários familiares teus. E quem não quer ter uma vida financeira mais saudável? Quem não quer ter uma liberdade financeira que proporciona liberdade de tempo, liberdade de escolha? Quem não quer? Então pega e manda para essas pessoas, compartilha o link desse vídeo para essas pessoas também terem acesso a esse conteúdo que tu teve em primeira mão, certo? Dessa maneira tu vai ajudar muito mais pessoas e vai ajudar a mim também, a eu realizar minhas metas, meus objetivos, de ajudar cada vez mais o nosso povo, a nossa população a lidar melhor com o dinheiro, enxergar o dinheiro da maneira correta e conseguir efetivamente ter mais riqueza, porque isso, se é enxergado e utilizado como um meio e não como uma finalidade, só tem a nos trazer benefício, certo? Um grande abraço e até mais.